Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito. O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... Tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses. Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são, as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro. Telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro aqui chama de rangefinder. É um negócio que você calcula a distância entre você e o objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai. A bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira.
Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível, nem você atirar a 150 metros no R-15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você sobe um pouquinho a mira, e por aí vai. Então esse cara, olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Tá? Olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Esse cara, o Thomas Crooks, tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. O sniper olhou e falou, porra, o que esse cara tá tirando esse telêmetro? Aí o cara desapareceu e voltou com a mochila. Então, deixa eu repetir para vocês. Os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crooks tirar um telêmetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram o Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana. Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tittle, também conhecida como Kim Cheetos, porque ela trabalhou na Pepsi, que é a dona da marca do biscoito, né, do Cheetos. Antes dela ser nomeada pelo Biden, ela trabalhava na Pepsi, na área de segurança da Pepsi. Então, por isso que ela é Kim Cheetos, né, que é como se chama o Cheetos aqui nos Estados Unidos. Ela estava dizendo, a Kim Cheetos, estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do serviço secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. É a geração Nutella. O que seria, por si só, absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado. Como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus. See the guy there. Olha o outro telhado. I think they hit him. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. Desculpem, vocês me desculpem. Isso cheira muito mal.
As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo que era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar. Mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê? Porque existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era: o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né? Os jornalistas, o público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2, hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui para gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte: essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que me dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adele. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente. Um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro. Daí ele sobe no prédio, passa 2 minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle. Repito, em um prédio repleto de policiais dentro. E tudo isso aconteceu dentro da normalidade, sem nenhuma ajuda interna. Ou a gente acredita nisso, ou a gente é um maluco, teórico da conspiração. Pô, muita gente pede para não falar palavrão, eu já desisti de não falar palavrão. Porque eu não acho que dá para comentar isso sem falar puta que pariu. Não dá, desculpa. Não tem outra palavra que expresse ai caramba, puxa vida. Não tem, pô. Se eu ouve um troço desse, você tem que falar puta que pariu.
A gente sabe o que é um Deep State. Quem é o Deep State? A gente sabe o que o FBI fez contra o Trump. O mesmo FBI que escondeu o laptop do Hunter Biden e que pressionou as redes sociais para não publicarem a história. O mesmo FBI que inventou o caso do conluio com a Rússia contra o Trump, montou um dossiê usado pela campanha da Hillary Clinton, ou produzido pela campanha da Hillary Clinton e enfiado dentro do FBI. A gente vê a conversa dos agentes do FBI, amantes, dizendo: essa é minha apólice de seguro para caso o Trump seja eleito. A gente viu o FBI fraudando evidências na invasão do Mar-a-Lago. A gente viu um FBI que produziu, que entrou, invadiu a casa do Trump com autorização de uso de força letal. A gente sabe tudo que esquisito envolvendo tantas ações do Deep State americano, inclusive do assassinato de John Kennedy. Não é nem mais... Eu fiquei impressionado que não é nem mais questionável. Coisa que está colocada no museu do assassinato do John Kennedy em Dallas. Eu tive lá 2 semanas atrás, curiosamente, 2 ou 3 semanas atrás. Eu tive lá com a Natália, a gente olhou e falou: pô, caramba, eles até que contam as histórias, as investigações, o quanto que encobriram. Depois o Congresso fez 2 revisões sobre o caso. A gente sabe de tudo isso, não é suposição. E eu me pergunto, a imprensa, como que a imprensa saiu de o público tem o direito de saber para uma imprensa que não está massacrando de pergunta os agentes de segurança? Depois a imprensa acaba tendo que falar. Eu tô aqui com a Fox News, é o que tem, né? É o que tem. É meio que a Jovem Pan de 2022, não é de direita, mas é o que tem, né? Eu tô aqui com a Fox News ligada o dia inteiro e as coisas saem no X antes da Fox News. Se quer a história do sujeito ser um lobo solitário, introspectivo e antissocial, faz muito sentido. O TMZ, esse é um site de fofoca, divulgou um vídeo, conseguiram um vídeo, divulgaram, onde o Matthew Thomas Crooks aparece brincando com os amigos, dizendo que ele tinha um pênis, não, estou brincando, um pênis de 25 centímetros. Bota o vídeo aí pra gente. I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. I have a 10-inch penis. Né? 10 inches é mais ou menos 25 centímetros. And 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Brincando, os amigos fazendo chifrinho, brincando com ele. Né? Eu fiquei surpreso, 25 centímetros, uau, quase o mesmo tamanho do meu. Né? A gente sabe agora que o assassino, além de assassino, era mentiroso. E brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, eu não resisto, em relação a essa história, é que o perfil psicológico de alguém que faz piadas, que brinca consigo mesmo, que está ali com os amigos brincando, o perfil psicológico de alguém que está na câmera brincando com os amigos, não combina muito com esse perfil do lobo solitário, psicopata, antissocial dos filmes, né? Porque fazer piada de si mesmo é um sinal de sanidade. Eu não sei o que vocês acham disso. Queria agradecer, vou entrar aqui no serviço a respeito de mais algumas coisas do serviço secreto, mas queria agradecer a enorme audiência, principalmente estamos com mais de 20 mil pessoas nos assistindo já, e eu queria pedir a você que clique aí no botão do like. Expliquei aqui, depois você assiste o início da live, você chegou agora, o quanto que o YouTube está escondendo os meus vídeos, mostrei em números aqui de forma inconteste. Então, clica aí no botão do like se você puder, envie o vídeo para quem você puder. Isso que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir na Globo News. Mas uma coisa que me impressiona nesse quebra-cabeça inteiro, e eu não estou dizendo aqui categoricamente que o serviço secreto tenha, ou o Deep State tenha de fato ajudado a planejar, ou executar, ou deixado acontecer o atentado contra o Trump, porque eu tive até, um abraço aí pro Gerson, tive até essa discussão acalorada com o Gerson. Falei, olha, não dá pra gente ter muita opinião sobre as coisas, porque a gente não tem acesso às informações. O que tá é esquisito pra cacete. E aí a gente faz as perguntas, né? A gente faz
A gente questiona o que tem que ser questionado quando a história não bate, né? Mas eu tô dizendo isso porque, do outro lado, e eu tenho que dizer isso para vocês, é uma questão de honestidade, tanto o Donald Trump quanto o Eric Trump, eu vi uma entrevista do Eric Trump na Fox News, a família inteira, eles têm feito enormes elogios ao serviço secreto. Tem dito, meu Deus, esses homens são heróis, são verdadeiros heróis. Isso é estranho demais diante do festival de coisa que eu estou falando aqui. É verdade que eles estão se referindo especificamente aos agentes. Mas mesmo os agentes que estavam no entorno do presidente, a gente viu que não agiu bem, né? A internet transformou os caras numa piada. Literalmente, olha essa imagem aqui que está circulando. Hoje eu recebi da Ludmila Lins Grilo essa imagem aqui. E isso é muito engraçado. É a gordinha do serviço secreto, uns letreiros dizendo o atirador balançando igual um bonecão do posto, umas setas com neon e letreiros dizendo, olhem, sniper, bad guy, né? Sujeito ruim, sujeito mau. E a gorducha do serviço secreto, que foi o ícone dessa história, falando all clear on the north end, over, né? Tudo limpo aqui na, sei lá, fachada norte. Câmbio. Essa gorducha aí é aquela mesma do vídeo perdida, que não conseguia guardar a arma no coldre. Aqui foi vista perguntando, o que a gente faz? O que a gente faz? Né? As suas piadas, as mulheres baixinhas, uma até parecer jeitosa ali, mas as mulheres baixinhas tentando fazer escudo humano no presidente com 1,91 m, deixando a cabeça e o ombro do cara completamente descoberto, uma vergonha alheia. A diretora do serviço secreto, a diretora Cheetos, um mês antes, tem um vídeo dela tirando onda, que tinha aumentado a diversidade, equidade e inclusão no serviço secreto, inclusive com mais mulheres. E eu me pergunto, como é que ter mais diversidade, equidade e inclusão pode ser uma prioridade para uma força que, se falhar, as pessoas mais importantes do mundo morrem? Como a família Trump pode estar elogiando isso? Eu acho que é da boca para fora, porque a merda bateu, veio a convenção, agora o que fizeram? Bota o vídeo aí de ontem, da convenção republicana em Milwaukee. Reparem os agentes. Só homem, só armário, meu amigo. Todo mundo alto. Tem um aqui mais baixinho. Que legal, né? Que dá pra ver o Trump dá pra ver aqui o Trump com a orelha aqui quando ele vira, ó. Dá pra ver o Trump com a orelha enfaixada. Não é figurativo, né? Mas não tem uma mulher. Homem. Acabou a diversidade, equidade e inclusão, né? Gente, bacana, né? Eu tenho duas filhas mulheres, eu amo mulheres, são as coisas mais importantes para mim. Eu só tenho filha mulher, então, para mim, quanto melhor o mundo for para as mulheres, melhor, porque eu daqui a pouco estou de saída. Não importa, quando a gente é pai, as filhas importam muito mais do que a gente mesmo. Então não tem misoginia nenhuma aqui. Eu, inclusive, crio filhas fortes. Minhas filhas fazem jiu-jitsu, minha mulher faz jiu-jitsu, todo mundo faz jiu-jitsu com os Valente Brothers, que são os melhores caras de defesa pessoal do mundo, inclusive, acho que deram aula também para o serviço secreto. Não sei se, talvez antes da diversidade, equidade e inclusão. Né? Então eu crio e me cerco e defendo que mulheres sejam fortes. Mas é um fato da natureza que mulheres, exceto as mulheres trans, que não são mulheres, as mulheres são fisicamente menos capazes que os homens. E isso é uma coisa que, meu Deus do céu, sempre foi um consenso no planeta Terra.
Em toda a história da humanidade, qualquer idiota sabe disso. E para uma função dessas, o sujeito precisa ser grande e forte. Ora, aliás, até eu, baixinho, com os meus 1,74 m, eu não tenho como proteger e fazer um escudo humano de um presidente que é 20 centímetros mais alto que eu. Se vocês virem minhas fotos com o Trump, vocês vão ver a diferença de altura. Mulher? Ah, porque inclusive, pô, tem que ser os melhores. Não existe essa coisa de Hollywood, né, onde toda heroína agora, ela é uma mulher, ela é ninja. Pô, as mulheres, caraca, meu irmão, pode olhar todos os filmes agora são mulheres como heroínas. Até mulher Jedi. Vocês não acompanham o Star Wars? Você tem a mulher lá, Rey, que substituiu como papel de protagonista um homem, que era o Luke Skywalker, agora a protagonista é uma mulher. A mulher é 10 vezes mais pica que os homens. Você vê a Viúva Negra lutando nos Avengers. Porra, 10 vezes. Na vida real, a mulher pode ser a ninja das ninjas. Pô, ela pode se proteger contra um homem. O jiu-jitsu é a melhor forma que existe, graças, inclusive, ao Hélio Gracie, né, a transformação que ele fez ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu é justamente feito para o mais fraco se defender do mais forte. Mas, claro que a força faz diferença. E isso é um crime quando se confronta com o mundo real. Um crime, é um crime. Você imagina isso agora. A gente teve um problema com a Boeing, diversidade, equidade e inclusão nas empresas para escolher piloto, para escolher técnicos de segurança. Então você não escolhe mais os melhores. Você tem que botar um trans para ser inclusivo. Eu acho que já contei para vocês que em 2021 teve um encontro mundial dos alunos da Harvard Business School. E eu fui. No campus de Boston, de Massachusetts, no campus de Harvard. Então, veio gente do mundo inteiro. E era um dia, 2 dias, sei lá, um dia, 2 dias, não me lembro mais, acho que era um dia que a gente ia passar no campus, ia ter palestras. Harvard Business School, a escola de business de Harvard, onde eu fiz especialização. E a gente, eu achei que eu ia chegar lá e eu vi, poxa, técnicas de gestão, coisas de aprimoramento financeiro, etc, etc. Porra nenhuma. Tudo que eu vi era questão verde, ambientalista, não sei o que, como fazer organização social, que as empresas pensarem no seu papel social. E um dos painéis, no auditório principal da Harvard Business School, que é um tamanho de um teatro, com todos os alunos assistindo, era uma trans, sei lá, um alienígena, um pônei e um macaco pilotando um triciclo, discutindo como que as empresas podem ser mais inclusivas. Como que você precisa ter minorias no seu board. Quando isso chega no serviço secreto, a vida das pessoas mais importantes do mundo estão em risco. Quando isso chega, as pessoas estão em risco. Quando a gente deixa esse é o sistema de cotas das universidades, é o mesmo princípio. É o fim da meritocracia e o início da lacrocracia. Agora, bonito dessa cena aí do Trump, para não dizer que eu não falei de flores, né, para não dizer que eu não falei de coisas boas, o bonito, muito bonito dessa cena do Trump é essa parte dele atingido com a orelha, com curativo, já na convenção republicana. É o que eu falo, é a projeção de força. Imagina se isso tivesse acontecido com o Biden. Não sei se vocês viram Dana White, do UFC, dando uma entrevista. E o Dana White falou: o Trump é um dos caras mais, para usar o termo da Herbert Fisher, o Trump é um dos caras mais durões que eu já vi na vida. E eu vi cercado dos caras mais casca-grossa do mundo. E eu nunca vi ninguém como Donald Trump. Frase do Dana White do UFC. É um cara que basicamente vive disso.
cara, a imagem, o tamanho da projeção de força que é o cara se levantar, até o The New York Times teve que elogiar. Até o The New York Times teve que elogiar. Cara, o choque de você tomar um tiro, de você ser vítima de um atentado, etc, e você se levantar e falar para o público, a gente não vai desistir, isso é coisa de gente forte. E essa é a grande característica do Donald Trump.